Fala pessoal, tudo bom com vocês? Professor Adnan Bakr do canal Exatamente Matemática para mais uma aula aqui com vocês. Então vamos lá. Circunferência trigonométrica. O que é uma circunferência trigonométrica? Aqui ó, temos a definição aqui ó. Denomina-se circunferência trigonométrica a circunferência orientada de centro ou origem no sistema de coordenadas cartesianas ortogonais, cujo raio tem uma unidade de comprimento, na qual o sentido positivo é o anti-horário. Então veja bem aqui, ó. Esse daqui é um círculo trigonométrico composto por uma circunferência, tá, de raio 1, e ela tem aqui como orientação positiva o sentido anti-horário. Para você já guardar essa ideia aqui, qual que é o sentido horário, qual que é o sentido anti-horário, ou como você marca o positivo ou negativo, é só você ver, ó, sentido anti-horário, eu estou subindo aqui, estou aumentando os valores do meu arco, partindo aqui do zero, né? A origem dos arcos aqui, ó, é o ponto 1, 0, tá bom? Coordenada x igual a 1, y igual a 0. Então, estou orientando o meu arco nesse sentido aqui, anti-horário, como adotando o sentido positivo. E aí a mesma coisa que, se eu for por baixo, eu vou pensar no negativo, tá bom? Então, o que eu tenho aqui nesse meu sistema? Basicamente um conjunto de circunferência e eixo do plano cartesiano, eixo x e y, tá bom? E aí você vai pensar aqui, ó, tô vindo para cá, tô pondo positivo, anti-horário positivo, horário negativo, beleza? Por enquanto, é essa a ideia aqui. Então, o que temos aqui na sequência? Os quadrantes do ciclo trigonométrico. Assim como os quadrantes do plano cartesiano, temos os quadrantes do ciclo trigonométrico. Então, você tem aqui ó, os eixos x e y, divide a circunferência em 4 quadrantes, 4 regiões aí, né? Partes congruentes, chamadas quadrantes, numeradas de 1 a 4, contadas a partir da origem aqui, que eu falei lá para você no outro slide lá, que era o ponto 1, 0. Então, começa daqui e ele vai aumentando aqui de 90 em 90 graus, como a circunferência é de 360 graus. Eu falei aqui em cima que são 4 partes congruentes, então dividiu exatamente em 4 partes. Primeiro quadrante de 0 a 90, segundo quadrante de 90 a 180 graus, terceiro quadrante de 180 a 270 e o quarto quadrante de 270 a 360 graus, tá bom? E aqui a mesma notação, só que aqui o valor dos arcos é em radianos. Então, eu tenho aqui, ó, de 0 a π sobre 2 é o primeiro quadrante, de π sobre 2 a π é o segundo quadrante, de π a 3π sobre 2 é o terceiro quadrante, e de 3π sobre 2 até 2π, finalizando aqui a primeira volta, é o nosso quarto quadrante. Belezinha? Tranquilo? Então, temos aqui essa estrutura que será extremamente importante para resolvermos os exercícios desse capítulo aqui, falando de equações trigonométricas, inequações trigonométricas e todo tipo de situação envolvendo trigonometria no ciclo trigonométrico, tá bom? Então, o que eu tenho aqui no primeiro momento? Você já sabe lá a tabelinha dos ângulos notáveis, e eu vou colocar aqui nesse outro momento aqui os valores de outros arcos diferentes do 30, 45 e 60, daquela tabelinha do 1, 2, 3, 3, 2, 1, que todo mundo sabe, tem que acabar decorando aí, ou melhor, entendendo a dinâmica dela. Decorar não é muito bacana, você entender a dinâmica dela e como que funcionam os valores dos ângulos notáveis 30, 45 e 60, ou em radianos, π sobre 6, π sobre 4 e π sobre 3, tá? Na ordem aí dos valores em ordem crescente, beleza? Então você tem aqui, além dos 3 arcos dos ângulos notáveis, aí, os valores notáveis, você tem aqui mais outros 4 valores que são extremamente importantes. Quais são esses valores? São os extremos do meu ciclo, ou seja, aonde começa o primeiro quadrante, termina o primeiro quadrante, começa o segundo, termina o segundo e assim por diante. São aqueles valores que eu coloquei para vocês lá, né? Então, aqui já vou falar dos valores aqui em radianos, tá, pessoal? Para não ficar nos prendendo aí na questão dos graus, porque isso aí é muito batido em vestibular, aí os exercícios normalmente não vão te dar os valores em graus, tá? Ele quer que você escreva os valores dos arcos em radianos. Isso aqui tem aulinha aqui na playlist. Se você quiser ver, dá uma olhadinha na playlist que vai estar esse vídeo aqui, que vai estar bem... eu explico bem certinho como funciona essa questão da conversão dos radianos aí, tá bom? Mas aqui no meio dos exercícios eu vou acabar comentando aí com vocês como que vai funcionar essa conversão aí. Eu vou acabar
mencionando no meio da resolução de um exercício ou outro, até de algum exemplo, tá bom? Então vamos aqui, ó. O que eu tenho aqui, ó? O primeiro ponto é o ponto zero. E aí, para calcular valores de seno e de cosseno, eu preciso lembrar aí quais são os meus eixos. Aí você tem o eixo dos senos e o eixo dos cossenos no ciclo trigonométrico. Como que eu lembro aqui, ó? Você tem que ver que o eixo dos senos é o eixo Y, tá? Seno, eixo X é o eixo dos cossenos. Como que eu guardo isso aí, professor? Pensa aqui, ó. Cosseno, o eixo X é o eixo dos cossenos, é o eixo horizontal. E aí vou fazer um trocadilho aqui, talvez te ajude na hora de guardar. Eixo dos cossenos é o eixo X, porque eu estou na horizontal, porque eu estou com sono, cosseno, com sono. Pegou a ideia? Então, mais ou menos essa ideia aqui, ó. Eixo horizontal, estou com sono, eixo dos cossenos, eixo X. E automaticamente o eixo Y é quando eu estou na vertical, estou sentado, estou de pé. Ali é o meu eixo vertical, é o eixo Y. Beleza? Pegou essa ideia aqui? Isso aqui é importante para você resolver todos os exercícios aí que vem na sequência, tá? Qualquer probleminha de trigonometria tem que lembrar que eixo X é o horizontal, é o eixo dos cossenos. Eixo Y é o eixo vertical, que é o eixo dos senos, tá bom? Então, o que eu tenho aqui, ó? No meu primeiro quadrante aqui, que vai de 0 até 90. Se eu for calcular o valor do seno e do cosseno de 90 graus, olha aqui como ele marca aqui para mim, ó. Seno de aqui, ó, x igual a π sobre 2, que é o 90 graus. Olha lá, ele já colocou em graus aqui também, tá? Já deixei aqui para você, né? Na figurinha aqui, em graus também. Então, para você calcular o valor do seno e do cosseno, o que você tem que lembrar? Eu tenho que pegar aquele ponto e eu tenho que projetar no meu eixo de interesse. Então, vou projetar no eixo x, vou calcular o cosseno. Vou projetar no eixo y, vou calcular o seno. Tá bom? Então, o que eu tenho aqui, ó? No primeiro quadrante, se eu for calcular no extremo dele aqui, tá? Depois eu comento aqui do zero lá no final, que vai ser congruente. Então, para 90 graus, que é o π sobre 2, o seno de π sobre 2 vai ser 1. Por quê? Porque ao tentar projetar esse ponto aqui no eixo dos senos, que é o eixo y, ele já está em cima do eixo dos senos, ele já está aqui em cima, ó, tá bom? E aí você lembra que o ciclo trigonométrico tem raio 1, então ali em cima é o 1. Então, o seno de 90 acaba sendo 1. E o cosseno de 90? O que eu faço? A mesma ideia. Só que ao invés de pegar esse ponto aqui em cima, eu vou pegar esse arco, que é o de 90 graus, de π sobre 2, e eu vou projetar aqui no eixo dos cossenos, o que vai acabar me resultando o valor 0. Então, o cosseno de 90 é 0. Porque ao projetar esse ponto, que representa o arco de π sobre 2, 90 graus, no eixo dos cossenos, eu caio no 0, na origem aqui do meu eixo, tá? Então, essa é a justificativa pelo seno e pelo cosseno. Seno de π sobre 2, ou de 90 ser 1, e o cosseno de π sobre 2, ou cosseno de 90 ser 0. Essa dinâmica vai se repetir em todos os quadrantes, tá? Para todos os outros arcos. Mesma coisa aqui, ó. Para x igual a 180 graus. Eu estou aqui, ó, no final do segundo quadrante, que é o meu π 180 graus. Se eu for calcular o seno dele, eu tenho que pegar esse ponto e projetar no eixo dos senos, que é o eixo y, e eu caio no 0. Então, o seno de π é 0. Se eu for calcular o cosseno de 180, ou o cosseno de π, tenho que projetar ele no eixo x, mas ele já está no eixo x. Então, como ele está no eixo x, está a uma distância 1. Só que ali para trás do 0 é o menos 1. Então, o cosseno de π acaba sendo menos 1. Tá bom? Mesma ideia aqui, ó. Para x igual a 3π sobre 2, 270 graus. 270 graus, eu estou aqui embaixo, ó. A distância menos 1 no eixo dos senos, tá? Que eu estou aqui embaixo é menos 1. Então, lá, o seno de 3π sobre 2, ou o seno de 270, é menos 1. E o cosseno, mesma coisa. Eu vou pegar esse ponto e vou projetar no eixo x, que é o eixo dos cossenos. E aí eu acabo caindo na origem novamente. Então, cosseno de 3π sobre 2 ou o cosseno de 270 graus retorna como resposta o 0. Tá bom? Completando o meu ciclo, chegando no final aqui novamente, perceba que esse valor aqui vai acabar repetindo com essa mesma figurinha aqui, ó. Porque estamos falando de ciclo trigonométrico. Eu comecei aqui no 0, eu completei uma volta e eu parei novamente aqui nesse ponto A, que é congruente ao ponto P. Então, ó, ele colocou aqui em cima também, ó. O A é congruente a P. Tá bem pequenininho aqui, mas acho que dá para ler, ó, né? A é congruente a P, aqui é a mesma coisa, ó. Congruente a P. Então, o seno de 2π, que é o 360, a hora que eu for projetar ele no eixo dos senos, projeto aqui, eu caio no 0. Então, o seno de 2π é 0 e o
cosseno de 2π, eu estou aqui nesse ponto que é uma distância 1 da origem no eixo x, que é o eixo dos cossenos. Então, o cosseno de 2π é 1, tá bom? A mesma dinâmica se aplica para a tangente. Vamos ver aqui, ó, o que é a tangente? É a projeção nesse eixo vertical aqui, ó, que é um eixo paralelo ao eixo y. E aí você vai adotar as mesmas, a mesma estrutura, né? Os 4 quadrantes aqui, os arcos de 0 até 90 graus, de 0 a 90 graus no primeiro, 90 até 180 no segundo, 180 a 270 no terceiro, 270 até 360 no quarto quadrante. E aí temos duas implicações aqui, ó. Primeiro, o x igual a 0, a tangente já está no eixo das tangentes, já está colocado no eixo das tangentes. A que altura ele está? Está no 0, tá bom? Aí se você não lembra, o que você pode fazer? Eu posso dividir, lembrar que a tangente é o seno dividido pelo cosseno. Então você pega o seno de 0 e o cosseno de 0. Só que aí o seno de 0 é 0 e o cosseno de 0 é 1. Então vai ficar 0 dividido por 1, que vai acabar dando 0. A mesma ideia acontece lá para o valor de π, 180 graus. Vou calcular a tangente do π novamente. O cosseno, se eu pensar em seno dividido pelo cosseno com uma tangente, eu estou no 0. Mas também, eu vou dividir o seno de π pelo cosseno de π. O seno de π é 0, o cosseno de π é menos 1, então vai ficar 0 dividido por menos 1. Ou a mesma ideia, se eu pegar esse pontinho e projetar lá no eixo das tangentes, eu vou cair na altura 0, ou na origem aqui, né, desse meu ciclo trigonométrico. Então, a tangente de π também é 0. E aí vemos duas consequências aqui, ó, para a tangente do π sobre 2 e a tangente do 3π sobre 2. É a mesma ideia, tá? Por quê? Toda vez que você estiver calculando a tangente, eu tenho que pegar o ponto aqui no ciclo trigonométrico e ligar esse ponto com a origem e ver aonde que ele será marcado lá no meu eixo das tangentes, tá bom? Então, por exemplo, vou fazer um aqui para você ver, ó. Se eu fosse pegar aqui, por exemplo, ó, o ângulo de 30 graus. Deixa eu pegar aqui, ó, o ângulo de 30 graus, vou marcar mais ou menos aqui, ó, 30 graus, ó, tá bom? O que vai acontecer aqui, ó? Eu vou pegar esse ângulo aqui de 30 graus, ó, vou pôr aqui, ó, 30 graus. Eu vou continuar a projeção dele, já tá com a origem, tá vendo? Ligado na origem e no ponto aqui do ciclo. Eu vou continuar essa retinha aqui, ó, para eu calcular lá no eixo das tangentes, ó, tá bom? Então, esse tamanho aqui, ó, será a tangente do 30 graus. Que aí, se você lembrar lá da tabelinha dos ângulos notáveis, a tangente de 30 graus, ou do π sobre 6, ela vale raiz de 3 dividido por 3. Então, a questão... Só estou falando isso aqui para você entender o que é o cálculo da tangente no ciclo trigonométrico. É uma ligação do ponto, que representa o arco, com a origem, prolongando essa reta até atingir o eixo das tangentes, que é esse eixo vertical aqui fora, que passa pela origem do ciclo trigonométrico, tá bom? Então, essa tangente aqui, ó, quando eu for calcular para π sobre 2 e 3π sobre 2, eu não vou conseguir fazer com que essa ligação desse ponto aqui, ó, que é o π sobre 2, com a origem, que ela atinja o meu eixo das tangentes. Por quê? Essa reta, a hora que eu criar ela aqui, ó, ela será uma reta paralela ao eixo das tangentes. Ela vai subir. E aí você lembra da geometria que retas paralelas não se encontram. Então não vai haver um ponto de encontro entre esse prolongamento da origem com o arco de π sobre 2 com o eixo das tangentes. Então, por isso, a tangente de π sobre 2 não é definida. Analogamente para esse ponto aqui, ó. Se eu pegar esse ponto aqui, ó, 3π sobre 2, ligar com o eixo lá, com a origem do sistema, vou achar essa reta. Eu nunca vou conseguir fazer com que essa reta azul aqui, que é paralela ao eixo das tangentes, atinja algum ponto aqui para eu calcular, então, a tangente do 3π sobre 2. Então, para π sobre 2, a tangente não está definida, e para 3π sobre 2, a tangente também não está definida. Tá bom? Isso aqui é o que eu queria mostrar para vocês aí sobre ciclo trigonométrico para os valores de seno, cosseno e tangente dos limitantes aqui dos nossos 4 quadrantes aqui, do 0, do π sobre 2, do 3π sobre 2, do π, tudo que eu falei para vocês aí nesses 2 momentos aqui que eu falei aqui na aula, tá bom? Espero que tenham entendido, que tenham gostado. Se não entendeu alguma coisa, se quer deixar um elogio, escreva aqui, ó, deixa aqui nos comentários desse vídeo, que eu volto para responder, de repente tirar a sua dúvida. E
não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal, nos seguir aqui nas redes sociais e também aí dos 3 famosos Cs. Curta, comente e compartilha. Se inscreva no nosso, ative o sininho para as notificações de novos vídeos aqui do canal, obviamente, e também se inscreva no canal Exatamente Química do professor Bruno, beleza? Muito obrigado pela atenção, um abraço, valeu!